Oi. Esses dias eu coloquei uma pesquisa ali, né? Eu preciso começar a reorganizar a minha biblioteca. Chique, né? Agora eu tenho uma biblioteca para chamar de minha. Mas nem sempre foi assim, né? A gente demorou vários anos para conseguir ter essa quantidade de livros que temos. Temos vários livros, sim. Hoje eu considero uma biblioteca. Mas não é algo que foi acontecendo por acaso, simplesmente foi acontecendo, não. Foi algo intencional. Toda vez que a gente sobrava um dinheiro, toda vez que tinha uma promoção, toda vez que a gente podia ir num sebo, então foram aproveitadas oportunidades, né? E foram investimento, que nem eu disse, foi um investimento intencional, né? E foi ao longo do tempo. Ou seja, a gente precisa saber o que a gente precisa e pesquisar e investir. Tudo na vida é assim, né? Com livros também. A questão foi que a gente chegou num determinado ponto que a gente tinha muitos livros e a gente, quando se tem muito, a gente não lembra do que tem ou a gente não encontra o que tem se não tiver organizado. Então a gente resolveu, eu pesquisei muitos jeitos e ideias de organização de livros, né? Porque eu não queria alguma coisa muito engessada, porque em casa não funciona isso. Não é uma biblioteca pública onde eu preciso ter catalogado com número e letra, número e setor e nada disso. Mas eu precisava de um controle, eu precisava ter uma organização e eu precisava e buscava na realidade, principalmente, algo que fosse funcional. Eu amo a palavra funcional. Então, tinha que ser uma organização que funcionasse, que não dependesse de mim para que ela acontecesse. Na época eu tinha uma criança aprendendo a ler, quando a gente começou a organizar, né, a recém-alfabetizada, e outra que não sabia ler. E esse meu caçula que não sabia ler é uma pessoa que ele tem alguma... ele é meio formigão, assim, sabe? Formiga carregadeira, não sei se vocês conhecem. Ele carregava as coisas de um lugar para o outro o tempo inteiro. Não que ele não gostasse de arrumar, não que ele não gostasse de ajudar, mas ele adorava tirar coisa do lugar, como toda criança, certo? E isso me tomava muito tempo, porque ele folhava os livros, e eu não ia impedir ele de folhear os livros, mas ele não colocava no lugar, e mesmo que ele tentasse colocar no lugar, ele não sabia onde era o lugar. Então, depois de muito pesquisar, assim, procurar ideias e tal, eu cheguei na ideia das cores, né? Porque qualquer criança, a primeira coisa que uma criança aprende são as cores. Então, eu comprei essas etiquetinhas, essas fitas adesivas assim, ó. Isso aqui na realidade é durex mesmo, fita adesiva, não é washi tape, tá? Nessas cores, que é as cores mais comuns que a gente encontra em livraria e papelaria. São as cores mais comuns que eu achei por aqui. Por quê? Porque são as cores mais fáceis de serem repostas. Quando acabar esse rolinho, eu consigo ir lá e comprar uma outra igual da mesma cor. E essa foi uma preocupação minha também. Então eu escolhi essas quatro, que são as quatro principais cores do nosso setor de livros aqui. E assim fui atrás de outras, né? Essas assim que eu não encontro com certeza tão frequentemente nas livrarias, eu deixei para livros que a gente tem menos quantidades, né? Menos quantidade. E aí eu vou explicar o que a gente fez. Com isso, a gente categorizou os livros. Os livros que são de... Aqui, ó. Tá vendo? Os livros, todos os nossos livros aqui, são categorizados por cor. Azul, aqui em casa, quer dizer história e geografia. História em geral e geografia. Verde, a gente optou por... A etiquetinha verde aqui, ó. Por ciências. Tudo que englobe ciências, ciências da terra, ciências da... animais, plantas, corpo humano, tudo com verde. Tá? A língua estrangeira, que a gente tem menos quantidade de livros, a gente optou por um verde água aqui, que é essa outra etiquetinha aqui, tá? Livros de literatura, português, leitura em geral,
que são livros adequados para os meninos manusearem. Esse é um outro detalhe. A gente usou vermelho. Então, vermelho é o que mais tem. São livros de literatura, livros de leitura, livros de gramática, regra de português, até das leituras bíblicas. A gente colocou leituras cristãs, livros cristãos, a gente colocou com vermelho. Todos os livros que aqui em casa, todos os livros que são adequados para os meninos lerem, sem pedir exatamente uma permissão, vamos dizer assim, que são conteúdos adequados para eles, tem as etiquetas, certo? Eles sabem que o que não tem etiqueta não é direcionado para eles, tá? Então a gente categorizou aqui a biblioteca de livros destinados ou autorizados para as crianças, tá? E eu não tenho aqui, a gente colocou, daí cada cor é uma categoria de livros. E na estante a gente separou por cores. Eu não separei cores de etiquetas, tá? Eu não separei por ordem alfabética, nem por nada, assim, ali dentro dos livros que tem etiqueta cor vermelha, eu tentei organizar de um jeito fácil de encontrar, mas dentro dos de cor vermelha não tem uma divisória, não tem uma ordem, não tem uma sequência, tá? Não cheguei nesse nível, nem pretendo chegar. A minha ideia em colocar cores era que os meninos pudessem manusear o livro, ler, folhear e depois pudessem simplesmente botar ali de volta. Mas que eles colocassem, por exemplo, eles foram ler esses dias mesmo, esse livro aqui eles tiraram para ler. Tá aqui, ó, verde. Eles vão tirar, claro que agora eles sabem ler, antes os pequenos não sabiam, mas como ele folhava, ele sabia, virou uma brincadeira, ele via a etiquetinha verde, ele sabia na estante onde ficavam os livros com a etiqueta verde, e aí ele ia lá e colocava de volta no setor das etiquetas verdes. Ele não sabia que aquilo é ciências, mas eu sei. E agora, né, o mais velho sabe, e agora aqui em casa todos sabem, porque todos leem, né? Mas a gente mantém essa divisória, essa organização. E tem funcionado, já há uns bons anos tem funcionado essa organização, esse jeito de organizar, tá? Só que a minha organização não parou aí, daí depois eu vou contar outro detalhe para vocês. Aqui em casa, nenhum livro é posto direto. Toda vez que chega um livro, por exemplo, chegaram esses daqui esses dias, eles estão parados aqui na minha mesa desde que chegaram. A gente até folhou, deu uma olhada e tudo, mas eles estão aqui desde que chegaram, porque todos aqui em casa sabem que enquanto a gente não colocar as etiquetinhas, não pode ir para a estante, tá? Não pode ir para nossa prateleira, não pode ir para o lugar que deveria, a casa deles, tá? Então eles vão ficar aqui até que eu possa cadastrar na minha planilha. Sim, eu tenho uma planilha que demorou muito tempo para ser feita, mas que eu aconselho, comecem a fazer. Nessa planilha, é o que eu ia deixar para depois, mas não aguento, eu vou falar já agora. Eu cadastrei os livros e ali eu anoto em que parte, qual a cor de etiqueta que eles têm também, tá? Então, quando a minha sequência aqui é assim, recebemos o livro, chegou o livro, vem para minha mesa, eu cadastro na planilha, tá? E daí eu vou dizer por que depois no vídeo, por que e como eu faço isso. Quando eu cadastrei na planilha, aí sim, colamos a etiqueta e tá liberado para colocar no lugar, ler, manusear. Tá? Então essa é a sequência aqui em casa. Parece difícil no início, mas eu quero dizer e incentivar vocês que isso aqui, depois de uma certa quantidade de livros, isso agiliza, facilita, evita que a gente compre em duplicidade, que a gente tenha mais de um livro sobre a mesma coisa, tá? Economia, gente. A gente pode escolher um livro, por exemplo, a gente está chegando num período, e eu queria muito, exemplo, né? Queria muito ler sobre a Marie Curie. A gente não tem quase nada sobre Marie Curie. E olhando na planilha eu pude constatar isso, tá?
Então, encontrei esse livro em promoção, já comprei ele. Depois, não folhei ele ainda, não posso dar minha opinião, mas ele conseguiu uma promoção e tenho esse assunto, tá? E assim a gente evita de ter assuntos duplicados, certo? Espero que seja útil para vocês aí também.